Gente, vamos de notícia, tem notícia importante chegando agora, atenção. Paulinho da Força se reuniu hoje com Lula e também a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. E lembra, essa semana ele flertou com todo mundo. Com Jair Bolsonaro, com a terceira via, foi vaiado em evento do PT, mas agora bateu o martelo. O Solidariedade, partido dele, vai apoiar o ex-presidente Lula nas eleições. Vamos de análise já. Basília Rodrigues, Gustavo Uribe. Basília Rodrigues flertou com todo mundo, teve áudio de Ciro Nogueira para ele, dizendo, olha, não vai com a Gleisi não, aqui tem melhores condições. Mas agora em reunião com Lula e com Gleisi, o martelo foi batido. Vale lembrar que Paulinho da Força votou pelo impeachment de Dilma Rousseff, foi um dos principais opositores do PT na época do governo petista. Análise, Basília, bora! Pois é, apesar do flerte aí com outras correntes políticas, né, o Paulinho da Força, né, deputado federal por São Paulo, decidiu mesmo voltar com o seu casamento antigo e mais do que histórico, né, essa aliança com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesta conversa que foi muito rápida, hoje o Solidariedade mostrou que precisa de Lula e que Lula também precisa do partido, né? Este é um resumo passado por interlocutores aí de Paulinho, que acompanharam esta reunião. O ponto-chave foi uma discussão ali, né? Eles bateram mesmo uma DR sobre a participação de Paulinho em um evento do PT em que ele foi vaiado por militantes petistas. De acordo com esses interlocutores na conversa, o ex-presidente Lula disse que foram vaias imperceptíveis, que ele nem se afetou ali no momento, nem observou mesmo que Paulinho tinha sido vaiado e, no entanto, entendia o mal-estar do seu colega, do seu aliado político. Por sua vez, Paulinho afirmou a Lula que estava esperando um tipo de retratação, que Lula saísse em defesa dele durante este evento, o que não aconteceu. O que o PT tentou deixar claro para Paulinho da Força, ele que preside o Solidariedade, é que essa ação de vaias foi organizada por um grupo isolado e não orquestrada por alguém importante dentro do PT, que foi um fato isolado, que não está dentro do escopo do que ele vinha conversando com Paulinho e mais, que não vai se repetir. Tanto que, como resposta dessa breve conversa, Paulinho disse que vai voltar a mobilizar o Solidariedade e retomar aquela data do dia 3 de maio para fazer um evento em que o Solidariedade irá formalmente apoiar Lula na corrida à presidência da República. Mais do que isso, ele confirmou que vai fazer o evento do Solidariedade e que também estará presente no dia do lançamento da chapa Lula e Alckmin, que está prevista aí para ocorrer no dia 7 de maio. Então, estarão juntos nessa frente ampla de apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Foi um flerte, né, desses últimos dias, tanto com o Palácio do Planalto, com o próprio Eduardo Leite, aí do PSDB, mas acabou indo na mesma, né? Vai ficar mesmo com Lula. Vamos ouvir, então, esse sim pós o flerte de Paulinho da Força nesse encontro com o ex-presidente Lula e a presidente do PT, Gleisi Hoffmann. Vamos ouvir. É o desejo tanto da Gleisi quanto do presidente Lula de juntar o máximo de movimentos sociais, de partidos, né, de lideranças, mesmo que seja de um outro partido, mas que possa estar juntos. E esse é um papel que eu quero desenvolver na campanha. E por isso, então, hoje aqui nós selamos nossos compromissos. Vamos fazer o evento da direção da Executiva Nacional de Solidariedade no próximo dia 3, conforme tinha combinado já com a Gleisi, para definitivamente selar a aliança do Solidariedade com Lula e iremos também no lançamento da candidatura do Lula no dia 7. Então, acho que dentro do que a gente tinha de esperança aqui, dessa conversa com a Gleisi e com o Lula, foi superado. Ou seja, o Lula realmente quer fazer uma grande aliança para ganhar a eleição no Brasil. Uribe, a política tem cada coisa que eu tô aqui olhando e pensando, porque eu lembro exatamente na época do impeachment, Gleisi e Paulinho da Força ali se gladiando praticamente na época do impeachment, Lava Jato, enfim. Agora, o que leva, né, em conta um apoio de Paulinho da Força? O que a gente pode esperar de um apoio de Paulinho da Força para a chapa de Lula e Alckmin?
É a realpolitik, né, Daniel? É a verdade, é o que está acontecendo, é a realidade, se adequa, as peças acabam se adequando. Paulinho da Força foi com o objetivo tirar alguns compromissos de Lula e, segundo alguns aliados dele, ele conseguiu. Um deles, que Solidariedade participe da formulação do programa de governo de Lula. Um aliado com quem eu conversei há pouco disse que Lula sinalizou sim que Solidariedade terá bastante espaço nas discussões, sobretudo da reforma trabalhista, que uma parte do PT defende a revogação e outra a revisão. Paulinho também tirou de Lula o compromisso de formação de uma frente ampla. Era isso que queria Paulinho, uma moderação de Lula. Um aliado me disse que Lula sinalizou que sim, que deve moderar um pouco o discurso, justamente para conseguir atrair outros apoios. A grande preocupação de Paulinho da Força é não estar isolado em uma frente de esquerda. Solidariedade não é um partido de esquerda, é um partido de centro. E ele quer, então, que Lula consiga atrair outros partidos de centro para que o Solidariedade não vire uma espécie, ele próprio já disse isso, do patinho feio da coligação do PT ao Palácio do Planalto. E aí Lula, segundo me disseram, sinalizou com uma espécie de moderação, não deu os termos exatamente quais serão essas moderações, mas que pretende seguir nessa frente ampla para a disputa deste ano. Então Paulinho da Força conseguiu aquele movimento político que ele queria, inclusive se mostrou uma alternativa atraente, recebeu ligação de Ciro Nogueira do PP, aliado de Jair Bolsonaro, recebeu aceno de Eduardo Leite do PSDB, Ciro Gomes ontem brincava numa roda dizendo que iria ligar também para Paulinho para chamá-lo para uma conversa. Então ele conseguiu, virou a noiva mais desejada e fechou esse casamento com Lula agora, mantendo a data do dia 3 de maio para o anúncio do apoio e o dia 7 de maio para o lançamento da chapa Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. Paulinho entrou no pacote Geraldo Alckmin. Ele havia tentado convencer Geraldo Alckmin a trocar o PSB pelo Solidariedade. Não conseguiu, ficou com as mãos abanando e agora ele tenta algo dentro dessa coligação, ou seja, ter algum espaço maior do que ser o partido do candidato a vice-presidente. Não, e falar ao lado de Gleisi Hoffmann, justamente após o áudio em que Ciro Nogueira fala claramente, olha, não vai com um palavrão a Gleisi, vem com a gente. Também é um recado político. Até se vocês conseguirem depois uma repercussão com Ciro Nogueira, tenho interesse aqui. Todos não, um áudio vazado, né? É, exatamente. Vazado. Valeu, pessoal.